Olá, olá pessoas! Como vocês estão? Eu sou o Tony Curti, estou aqui com a NFL e com o YouTube para mais um Vencedores e Perdedores ilustrado daqui em diante, daqui até o final da temporada, até o Super Bowl, né? Então tem essa novidade a partir de agora, para quem não viu o vídeo ontem, daqui a pouquinho eu explico. Vamos então aos Vencedores e Perdedores. Antes de mais nada eu peço, obviamente, o seu like, que eu sou um pedinte de likes, mas também para que você se inscreva no canal e não perca mais nenhum conteúdo, tá? Ontem a gente fez os 7 coisas que você precisa saber, também uma análise tática bem especial, vai ter mais análise tática nessa semana, uma no vídeo prevendo a semana 10 e outra separada, tá? Então fiquem de olho aí que vai ser bem especial, tá bom? Vamos juntos então começar com os perdedores nessa semana, pode ser? Os perdedores ou os vencedores? Então vamos com os vencedores, vai. Vamos começar com energia de alegria, felicidade, vamos que vamos. Ó, os jogadores dos Raiders são os vencedores. Eu pedi pro André, nosso editor, ilustrar aqui com o Josh Jacobs, né, que estava tendo uma temporada muito ruim, depois de talvez ser o melhor running back da NFL na temporada passada, teve touchdown, o time dos Raiders jogando com mais alegria, com mais empolgação, a torcida agradecendo o Mark Davis, o dono do time, e vocês sabem muito bem por que isso aconteceu. O Josh McDaniels foi mandado embora no meio aí da última semana. Então tem o Antonio Pierce agora como head coach interino, tem o Aidan O'Connell como novo quarterback, o Jimmy Garoppolo foi pro banco. Falando em Garoppolo e falando em quarterbacks, lembrando que para os membros tem o troféu Blake Bortles, tá? Daqui a pouco eu aviso quais são os vídeos dos membros nesse início de semana. E os Raiders, né, tiveram um ataque muito mais explosivo, tá? Essa grande recepção do Tucker, por exemplo, e o O'Connell soltou o braço, né? O Jimmy Garoppolo, um quarterback bastante limitado, essa é a verdade. Eu acho que ele deixou isso cada vez mais evidente nos últimos anos e ficou escancarado num time com menos apoio, os Raiders, em relação aos 49ers. O segundo vencedor aqui desta semana, além do Joshua Dobbs, claro que chegou no susto, né? Ele, todo mundo envolvido nessa história, o Edson também, mas é a chance de playoff do Minnesota Vikings. Essa é a grande vencedora, e o torcedor dos Vikings também, que perdeu o Kirk Cousins nessa temporada. Daqui a pouquinho eu falo sobre a NFC, sobre a 7ª vaga da NFC, mas fato é que os Vikings ainda sonham depois dessa vitória contra a Atlanta, que pode ser um adversário direto, né, no confronto direto por uma vaga de wild card. Talvez essa 7ª vaga fique com o vice-campeão da NFC Sul. Não sei, não dá pra saber, não dá pra apontar agora, né? A gente sabe que 2 vagas de wild card vão pra NFC West e pra NFC East. Dallas, Philadelphia, São Francisco, Seattle. Tá meio que encaminhado desse jeito. A 7ª vaga, a última vaga de playoff da NFC, tá em aberto. Eu acho que Minnesota pode sonhar depois desse último jogo, tá? Então, Minnesota aqui sai como vencedor e a chance de playoffs de Minnesota. O nosso terceiro vencedor, eu poderia colocar o front de Filadélfia, eu poderia colocar até James Bradbury e Darius Slay, que jogaram melhor, poderia colocar o Hassan Reddick, que teve uma participação importante, mas eu vou colocar o Jalen Hurts. São 12 vitórias seguidas contra times com campanha positiva. O Jalen Hurts, desde o início da temporada passada, tem 2 derrotas em temporada regular. A gente está falando de uma temporada e meia, e o Hurts tem 2 derrotas. Se você for contar o Super Bowl, são 3. Ah, mas ele perdeu o jogo na reta final. Beleza. Mas talvez tivesse ganho aqueles jogos, né? Filadélfia com Gardner Minshew deu calor em Dallas, por exemplo. Talvez tivesse vencido os jogos restantes, talvez tivesse sido MVP. E se tivesse vencido o Super Bowl, o Jalen Hurts teria sido MVP do Super Bowl também. O Hurts não tem números fantásticos essa temporada, mas quando precisou dele, ele foi lá e executou. Exemplo, e essa jogada vai ser análise tática nessa semana, o touchdown no terceiro quarto para o Devonta Smith. Né, que ele volta, o Hurts inclusive se machuca, né, sente uma lesão no final do segundo quarto, no final do primeiro tempo, volta no terceiro quarto, faz um bom diagnóstico na jogada, procura o Devonta Smith e aquele touchdown dá o tom aí do segundo tempo. Então o Hurts para mim é um vencedor nessa semana. Ele pode não ter números fantásticos, mas ele vence e vence. O San Francisco 49ers, põe Kaká aí, põe Kaká. O Instituto Kyle Shanahan, mas o San Francisco 49ers, por tabela, mesmo sem ter jogado, acaba sendo um vencedor, porque o Seattle Seahawks era o líder da NFC West. Vamos pro panorama. Estamos com uma mini crise em São Francisco. O Brock Purdy não está jogando tão bem como antes, embora não seja o único o maior culpado na minha visão. A defesa dos 49ers não está bem. Aí o time foi lá, trocou pelo Chase Young, o que já credenciaria São Francisco se encaixar nos vencedores, porque foi a 3ª rodada. É um aluguel, mas uma 3ª rodada por um cara que vai ajudar esse front se estiver saudável, claro. Seattle, se vencesse, ficaria com 6-2 de campanha contra 5-3 de São Francisco e colocaria uma pressão em São Francisco para enfrentar Jacksonville nesse próximo domingo, às 3 horas da tarde, aqui horário de Brasília. E aí o Seattle Seahawks foi lá e tomou um amasso do Baltimore Ravens. Um amasso.
São 2 jogos ainda que faltam contra São Francisco. E qual foi um grande problema de Seattle nesse jogo, para além do Gene Smith? A defesa terrestre. Mais de 250 jardas cedidas pelo chão. E o que São Francisco precisa como ignição desse ataque? São Francisco e Miami, aliás. Correr com a bola. E o que Seattle sofreu pacas no ano passado contra os 49ers? Defender a corrida. Então, por tabela, São Francisco sai como vencedor aí nessa semana. Classificação empatado aí, São Francisco e Seattle com 5-3. Agora, meus queridos, o maior vencedor da semana, 470 jardas, 4 touchdowns, incluindo esse que você está vendo aí na tela. CJ Stronda é o nome dele. Ah, que coisa maravilhosa, meu quarterback no Fantasy, o CJ Stroud com, assim, um jogo simplesmente fantástico, né? Ah, mas foi contra os Buccaneers e tal. Não. Tampa não tem uma defesa ruim. Jogando em casa, não. Olha para quem ele tá passando a bola. Diga-se que esses caras podem aparecer cada vez mais, né? Noah Brown, que não foi tão bem em Dallas, mas com touchdown nessa partida. O Tank Dell, que já vinha bem na pré-temporada. Então, o nosso glorioso CJ Stronda, que é o meu quarterback no Fantasy, vou repetir assim que possível aí mais vezes. Espero que não tenha o mesmo rumo do Aaron Rodgers ou do Kirk Cousins, pelo amor de Deus. Mas um candidatíssimo, favoritíssimo a calor ofensivo do ano. E talvez entre na conversa de MVP. E eu queria deixar uma coisa muito clara aqui, porque as pessoas estão tomando isso um pouco a ferro e fogo. Quando eu falo conversa de MVP, é justamente porque a gente está conversando sobre o assunto. É uma lista muito grande que, assim, tá variando, semana tá muito dinâmica essa lista. Cara entra, cara sai, não tem ninguém favorito MVP nessa temporada. Essa é a verdade, não tem nem 3 jogadores favoritos. Então, por exemplo, Lamar Jackson tá na conversa para MVP. O Tua Tagovailoa, mesmo depois de um jogo abaixo agora contra a Kansas City, acho que tá na conversa de MVP, considerando a temporada inteira. Até o Tyreek Hill dá para colocar. Joe Burrow entrou na conversa de MVP. Cara, o Patrick Mahomes eu acho que tem que estar na conversa de MVP. É uma conversa só, é só um diálogo. Eu acho que isso aí vai ficar um pouco mais claro, eu vou poder ser um pouco mais contundente, vou poder ser um pouco mais incisivo lá para semana 12 e semana 13, tá? Que até lá, o Brock Purdy já esteve na conversa de MVP. Pode ser que algumas pessoas voltem. O Brock Purdy, pra mim, saiu da conversa de MVP. Não quer dizer que ele não pode ser MVP. Ainda pode. E se o Brock Purdy voltar bem depois da folga, detonar a defesa de Jacksonville, que tá jogando bem, inclusive, ele volta pra conversa. É só uma conversa nesse momento. Não é porque o Curto tá mudando de opinião. Não, não é isso. Tá tudo muito instável em relação ao MVP nessa temporada, tá? Então, ninguém é disparado favorito e eu acho que ninguém tá, principalmente quarterback, a gente sabe que o MVP é o prêmio de melhor quarterback, né? Vamos falar a verdade aqui. E ninguém tá fora. Os defensores também, né? Os defensores estão na conversa. Não é muritismo não, gente, é uma realidade. Esse ano o negócio tá... Isso me lembra a música Onda, Onda, Olha a Onda. Parabéns, CJ Stronda. Já falei sobre ele na segunda-feira. Os wide receivers dos Bengals são vencedores aqui. Para fugir um pouco de Joe Burrow, para fugir um pouco da defesa dos Bengals que eu já elogiei, o Higgins teve 110 jardas e o Boyd 56, né? Eles tiveram mais jardas recebidas que o Jamar Chase nesse jogo. E os tight ends dos Bengals aparecendo mais nas últimas semanas também, tá? É um time que está usando mais o play action nessa sequência de vitórias, está conseguindo esticar mais o campo verticalmente. O Joe Burrow está jogando fino da bola, jogando muita bola. Então eu vou colocar os wide receivers aqui porque eu acho que esses dois estavam devendo um pouquinho no início da temporada também, não era só o Burrow. Agora, a melhor defesa da NFL, a defesa que cedeu menos pontos por jogo até o momento, que limitou um ataque que tem talento, o ataque de Seattle, né? DK Metcalf e o nosso glorioso Tyler Lockett somaram para 4 recepções. Então, a defesa do Baltimore Ravens é a maior vencedora. Poderia colocar o jogo terrestre de Baltimore, poderia colocar o Lamar Jackson, que está jogando muito bem esse ano, passando melhor a bola, inclusive. Mas a defesa dos Ravens, forçando turnovers, limitando adversários aí a poucos pontos, eu acho que tem que sair como uma tremenda vencedora dessa semana e talvez do ano, da primeira metade de temporada também daria para falar desse jeito. Falando nisso, eu não vou fazer vencedores e perdedores da primeira metade de temporada, mas farei nesta semana exagero o fato da primeira metade de temporada, nossos membros já mandaram as suas afirmações, então vai ter exagero o fato de primeira metade de temporada aqui com a gente nessa semana, tá? Não percam, tem muito conteúdo legal vindo pela frente, por isso que eu sempre falo, inscrevam-se no canal. O New Orleans Saints, eu poderia colocar especificamente o Demario Davis e tal, mas o New Orleans Saints é um grande vencedor dessa semana. Por quê? Carolina perdeu, Tampa perdeu, Atlanta perdeu. New Orleans tem um calendário bem favorável. Para mim, tem a melhor defesa dessa divisão. E o Derek Carr tá jogando melhor do que no início do ano. Tá? Você tem armas nesse ataque, você tem o Shahid, por exemplo, que semana passada teve nos vencedores aqui.
Michael Thomas decepcionando um pouco, mas considerando minhas perspectivas para esse ano, acho que está superando as estimativas. Então, o Camara voltou, ainda tem o Chris Olave no elenco. Eu acho que o New Orleans Saints tem que sair como vencedor aqui. E os Saints, por todo esse conjunto, pelo calendário fácil, pela defesa boa, por tudo isso, apresentam-se como favoritos neste momento na NFC Sul. E falando nisso, tem vídeo para os membros também, que eu vou dar aí os meus palpites de segunda metade de temporada, para campeão de divisão e tudo mais, wild card. Campeão de divisão e wild card, então fiquem de olho aí também. Muito conteúdo, coisa maravilhosa. Ó, meu nono vencedor é o Brandon Staley. O Breece Hall foi limitado a 3.1 jardas por carregada. Quando eu olhei as odds, as linhas desse jogo, eu olhei e falei assim, nossa, mais 3 Jets jogando em casa, com a defesa que os Jets têm, contra um Chargers que não passa confiança. E eu fiquei tentado em ir nesse mais 3 Jets. Mas aí eu olhei e falei assim, como que esse ataque dos Jets produz? É o Breece Hall, precisa do Breece Hall, senão a coisa fica muito complicada. O front de Los Angeles melhorou, Joey Bosa está aparecendo mais, apareceu nesse jogo inclusive. E a defesa terrestre dos Chargers, que era uma várzea no ano passado, ela melhorou consideravelmente para este ano. Aí eu olhei e falei assim, não, se fosse ano passado eu estaria assim, salivando para ir nesse mais 3 Jets. Mas neste ano não, e porque a defesa terrestre melhorou. E o Brandon Staley sai como vencedor nessa semana, tá? Porque o ataque dos Chargers não foi aquela maravilha, mas a defesa, que é um grande problema há algum tempo, ela jogou bem e ela foi a responsável por essa vitória contra os Jets ontem. E o 10º vencedor são vocês. Vocês viram que a gente está com conteúdo ainda mais legal aqui no canal, com vídeos, com análise tática. Como eu já disse ontem, para quem não viu ainda, a gente está aí fazendo parte do Access Pass, por enquanto, aí um vídeo já foi pro ar, agora hoje, o outro mais um. Então, por isso que, quando sempre eu falar no início do vídeo, estou com a NFL e com o YouTube apresentando esse conteúdo, é porque vai ter imagem aí de jogadas, etc. E tudo nos conformes, tudo contratinho assinado, tal, papapá, tudo oficial. Então, queria agradecer o YouTube, queria agradecer a NFL por propiciar isso pro canal, mas principalmente para vocês, tá? Então, somos todos vencedores aqui. E eu vou abrir um parênteses aqui para especular. Vamos especular. Nos próximos 2, 3 meses, a gente deve ter um martelo batido em relação a se teremos jogo no Brasil de temporada regular ou não no ano que vem. Eu vou aproveitar que o Vencedores e Perdedores é um vídeo com bastante audiência. Está entre Brasil e Espanha, tá? Existe vou usar entre aspas a palavra, um lobby forte pelo Real Madrid para ser no Bernabéu. Lembrando que o Chicago Bears tem como mercado a Espanha, então talvez parta dos Bears isso, mas está entre Espanha e Brasil. Existe sim uma possibilidade forte da gente ter um jogo de temporada regular no Brasil no ano que vem, tá bom? Não necessariamente um estádio definido, a gente, graças à Copa do Mundo também, não só a Copa do Mundo, por exemplo, aí o Allianz Parque não foi por causa da Copa do Mundo, mas por conta também da Copa do Mundo a gente tem muitas opções. Tem uma questão de vestiário, porque o vestiário da NFL é muito maior do que o vestiário de futebol, né? Não vou falar soccer aqui, porque, pô, pelo amor de Deus, né? Meter um soccer do nada é muito esquisito. Futebol. Pelo amor de Deus. Então, aguardem por novidades em breve, tá? Mas eu estou com boa expectativa. Se não for 2024, acho que 2025 está no calendário. Agora, existe essa questão de estádio, que é bom para o Brasil, e também porque a América Latina perdeu o México como um jogo internacional, porque o Azteca está sendo renovado para a Copa do Mundo de 2026. Então pode ser do interesse da NFL essa questão. Stay tuned! Vamos para os perdedores. Muito bueno! Vamos lá, perdedores. Pô, sempre fala que vai ter lei do ex, lei do ex, lei do ex, lei do ex. E aí eu vou ter que colocar aqui o Tyreek Hill como um perdedor, porque não teve lei do ex, muito pelo contrário, né? Não houve impacto por parte dele, pelo contrário, sofreu um fumble que foi retornado para touchdown e foram 7 pontos de diferença. Então o Tyreek Hill é um perdedor aqui, um grande perdedor nessa semana em relação ao fumble. Diga-se, eu até conversei com o Davis durante a transmissão no Zap, o Tua poderia ter mudado aquela jogada, porque o que acontece, tá? Quando você tem uma jogada dessa, um screen, se a defesa está pressionando não a pressão do pass rush, press coverage, está na frente dos wide receivers, o screen tende a ter menos efetividade. É um risco maior você fazer esse screen, esse passe imediato aí na linha. E Miami quebrou a cara e deu um murro em ponta de faca várias vezes contra a Filadélfia fazendo isso. A ideia do nosso querido Nerdola, do McDaniel, era colocar aí a bola com o Tyreek Hill e com o Jalen Waddle de um jeito ou de outro. Mas não foi uma boa decisão e acabou pagando por isso
e o Cook retornou para touchdown, foi a diferença aí nesse jogo. Mahomes não jogou bem, mas foi mérito da defesa dos Dolphins também. Tyreek Hill foi anulado, mérito da defesa dos Dolphins. Eu não vou colocar nenhum dos dois nos perdedores, até porque os Chiefs venceram o jogo. E porque a defesa dos Chiefs é uma grande vencedora. Mas eu queria colocar especificamente o Tyreek Hill aqui nos perdedores. Frise-se, defesa dos Chiefs, assim como a defesa dos Ravens, eu tive que escolher, tá? Mas as duas poderiam ser colocadas nos vencedores. Falando nesse jogo contra os Ravens, o Gene Smith sai como um perdedor, né? Porque é engraçado isso, né? A relação do torcedor com o seu quarterback é uma coisa muito doida. Porque, doida no bom sentido. Porque o quarterback é o grande ídolo do time, costuma ser o responsável e responsabilizado nas vitórias e nas derrotas. E muitas vezes acontece de um torcedor passar mais pano do que deveria para um quarterback. Até porque acaba acontecendo também de haver um movimento daqueles que não torcem para o time, daqueles que estão na imprensa cobrindo o time, de criticar bastante esse quarterback. Eu acho que o grande exemplo recente são dois, tá? O Jimmy Garoppolo na época de São Francisco, mas o Daniel Jones é acho que o grande exemplo. Porque o Daniel Jones foi uma 6ª escolha geral do draft, e aí a perspectiva era muito ruim do Daniel Jones, tá? Não era uma escolha alta de primeira rodada, não deveria sê-lo. Ele teve seus momentos, teve aquele jogo contra a Tampa para começar a carreira, aí depois o ano passado cortando turnovers, mas sem assim, muita eficácia no jogo aéreo. E aí existe um clima belicoso de muitos torcedores dos Giants em relação a críticas do Daniel Jones. Isso nesse ano eu acho que acabou mudando de vez, até porque a grana pro Daniel Jones foi muito alta, ele jogou mal, também porque ele ofensivo é ruim e acabou infelizmente machucando. Mas em relação ao Gene Smith, eu tô falando toda essa volta para falar do Gene Smith. Em relação ao Gene Smith, é curioso porque isso não vem acontecendo. Mesmo com o Seattle liderando a divisão, entrando nessa semana, mesmo com tudo isso, eu vi muito torcedor do Seattle Seahawks, e eu vou usar essa palavra, não me entendam mal, lúcido em relação à situação do Gene Smith. Eu já vi muito torcedor de Seattle pedindo por uma alternativa no futuro, seja o Michael Penix, seja quem for. E eu achei curioso isso, porque normalmente a gente veria a galera defendendo o Gene Smith, que torce para Seattle, por ser o quarterback de Seattle, mas não. Houve essa lucidez, na minha humilde visão. O time está vencendo porque a defesa está pressionando o quarterback, pontualmente o jogo terrestre funcionando, mas não por causa do Gene Smith. E houve problemas no final do jogo contra os Bengals, e eu acho que esse jogo houve muitos problemas. Então, assim, não é só o Gene Smith, eu acho que a linha ofensiva de Seattle não faz um bom trabalho, foi bastante pressionado. Porém, ele soltando a bola rápido não está bem, ele demorando para soltar o passe não está bem, ele sem pressão não está bem, ele pressionado não está bem. Um turnover bem feio, né? De Dino para Dino Stone na interceptação. Foi bem feio o turnover, um passe bem ruim. O Gene Smith é viciado em lançar a bola no perímetro, fora dos números, na lateral. Não tem um trabalho no meio do campo. Poucas vezes a gente vê isso. Teve até uma recepção longa do DK Metcalf que ele fez isso. Mas tem muita coisa que precisa melhorar nesse jogo aéreo de Seattle. Até porque se você tem o DK Metcalf, o Tyler Lockett e o Jackson Smith-Njigba e a produção é tão baixa assim, é de se coçar a cabeça. Então o Gene Smith sai como um perdedor aqui porque está ficando complicado. Agora, talvez é a última vez que eu fale desse time aqui no Vencedores e Perdedores, porque começa a não fazer mais sentido a gente continuar falando desse time no Vencedores e Perdedores. Eu já falei na segunda-feira, mas o torcedor do New England Patriots é o grande perdedor dessa situação toda, né? Porque o torcedor dos Patriots, ao ver um elenco, um ataque com peças médias e uma defesa com potencial, ele até sonhava com playoff nessa temporada, pelo histórico, Bill Belichick, um dos maiores treinadores da história, papapó, Gillette Stadium, lá. Não existe mais nada que dê a entender que o New England Patriots dá medo em alguém na NFL. O Washington Commanders trocou seus dois principais defensores, o Chase Young e o Montez Sweat. Diga-se que ainda tem bons defensores ali, Daron Payne e tal, mas trocou as duas principais peças da defesa, o que indica que o time jogou a toalha, fora de casa, no Gillette Stadium, e os Patriots perderam sendo favoritos. Eram favoritos por 3 pontos e perderam o jogo. O Mac Jones, de novo, em média e longa distância, tragédia. Eu não vou me estender. Provavelmente vai demorar até eu voltar a falar dos Patriots no Vencedores e Perdedores. Pode ser até que eu fale em vídeos para os membros, etc. Mas lesões na defesa, linha ofensiva, no ano inteiro foi ruim contra o passe, para o passe, né, protegendo para o passe. O Mac Jones, um dos favoritos do troféu Black Bortles de pior quarterback do ano, tá puxado. O Arthur Smith sai como perdedor aqui. O técnico dos Falcons... Olha que apareceu! Olha que apareceu! Só deu ar da graça. Você é um vencedor sempre, Tomás.
Quer dizer, você foi um perdedor hoje, né? Porque você vomitou uma bola de pelo. Aí eu tive que limpar aqui o... E sabe o que é o pior de tudo? Ele fez isso no carpete, meu. No tapete. Tem um tapetinho aqui na sala. Aí eu olhei assim, eu já ouvi ele engasgando. Eu falei, não, Tom, não faz isso no tapete. Aí eu só fiz assim, fez palma e quando eu vi já tava... Enfim, aí passei um álcoolzinho, agora ele vai comer que eu acho que ele tá melhor. Acontece, né? Gato, ainda mais um gato peludo, tem bola de pelo. O Arthur Smith é um perdedor aqui porque não importa o quarterback dos Falcons, a coisa tá complicada, né? Eu acho que a mudança foi correta de tirar o Desmond Ridder e colocar o Taylor Heinicke para tentar alguma coisa diferente. Agora, o desempenho abaixo do Bijan Robinson nessa temporada, até a subutilização do Bijan Robinson nessa temporada, eu simplesmente não consigo entender. Porque está sendo feito o protocolo DeMarco Murray e Derrick Henry. O Arthur Smith vem de Tennessee e o Derrick Henry ele não teve uma carga forte no início da sua carreira lá no Tennessee Titans, certo? Isso permite até que o Derrick Henry ainda tenha a lenha para queimar nessa altura de sua carreira. Ele foi aí draftado há meia década, né? 2016, 2015, agora eu não lembro, acho que ele venceu o Heisman em 2015 e foi draftado em 2016, eu acho que é isso. Ou 2015, não me recordo. Mas é meio da década passada. E ele ainda tem gasolina para queimar. Não tanta, mas tem. E aí o Arthur Smith, tudo indica, ele tá fazendo a mesma coisa. Falou assim, ó, vamos segurar aí o Bijan Robinson porque ele é muito bom, ele vai ser o ponto focal do nosso time e tá tudo certo. Ok. Mas por que cacete draftou ele no top 10 então, irmão? Porque o Derrick Henry foi uma escolha de segunda rodada. Isso já tinha o DeMarco Murray. Você vai me dizer que o resto do ataque dos Falcons... Pô, pelo amor de Deus, se os Falcons draftaram o Bijan Robinson no top 10, foi pensando que era uma escolha para tentar ganhar a divisão, para tentar voltar para os playoffs. Aí você vai lá e segura o freio de mão. Até entendo, teve o jogo da dor de cabeça, né, que tava com enxaqueca e tal, aí foi menos utilizado. Mas no geral, pô, me ajuda, Arthur Smith. Fica difícil, hein? Nosso quinto perdedor é o Brian Daboll, porque agora ele simplesmente tem uma bomba na mão para resolver. Uma bomba na mão. Tyrell Taylor não tá saudável. Daniel Jones tá fora da temporada. O quarterback do time é o Danny DeVito. Não é Danny DeVito, né? Mas eu vou chamar ele assim. É o Danny DeVito. É o Tony DeVito. E agora? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A linha ofensiva, fraca. Tá com o 15º quarterback. O DeVito não seria titular em absolutamente nenhum time da NFL. Nenhum, nem Arizona. Até porque o Kyler Murray deve voltar. O Brian Daboll tem uma bomba na mão para resolver. E aí, como diria Marcelo, e aí eu te pergunto, Percival, e se esse time tiver uma escolha top 3 no ano que vem? Vai draftar Marvin Harrison Jr. para ser alvo do Daniel Jones, que ainda tem contrato para o próximo ano e que ainda tem muito dinheiro garantido para o próximo ano? Ou vai draftar Caleb Williams, Drake May ou Michael Penix, por exemplo? E aí, torcedor dos Giants, o que vai acontecer? O New York Giants entrando na Copa Caleb Williams, hein? Sean McVay é um perdedor aqui, tá? É um perdedor, mas não, né? Porque acabou de ser pai, deve ser muito gostoso. Eu quero muito ser pai, mas não agora, né? Já falei pra vocês que eu quero esperar um pouco o Chicago Bears ter um time um pouquinho mais competitivo. Isso pode indicar que eu nunca seja pai. Isso pode acontecer. Não é uma condicional rígida. Já avisei a patroa, falei, não, fica tranquilo, né? Fica tranquilo que vai acontecer. Mas deve ser gostoso, porque assim... gente, eu tô ficando velhinho, né? Você vê, eu tô com cabelo branco aqui já, 32 anos. Tô ficando velhinho. Difícil, né? A ressaca já é mais longa, por exemplo. Tá dando vontade de ser papai, né? Você vê um bebê. Eu tive um grande amigo meu, acabou de ser pai. O Ari foi pai em fevereiro, né, de gêmeos. Então, a gente começa a olhar assim, pô, deve ser gostoso. Imagina. A menos que a criança torça para um rival dos Bears, né? As crianças, querem ter um casal. Aí vai ser bem desagradável. Mas eu não vou permitir que isso aconteça. Porque se elas quiserem ter mesa, é muito simples. Vai ser muito simples isso aí. Mas eu quero torcer para os Chiefs. Porque o Mahomes ainda é o Mahomes, 8 vezes campeão do Super Bowl. Não. Vai torcer para os Bears. Não, mas vou torcer para os Chiefs. Tá bom. Pode torcer para os Chiefs sem mesada. Não tem problema nenhum. Se quiser mesada,
nem que você tenha que fingir, vai ter que torcer pro Bearzão. Sinto muito. Sean McVay, recém-papai. Eu tava começando a sonhar com a ideia de que o bom trabalho do Sean McVay e tal, que ainda é um bom treinador, não entendam mal, coloquei nos perdedores aqui, mas que ia dar certo dos caras irem pros playoffs. Só que o time tem 3-6, o jogo terrestre não funcionou, o Matt Stafford machucado, né, lesão na mão, não jogou. 20-3 contra o Green Bay Packers, que certamente é um dos 10 piores times do ano. Aí fica complicado, né? E aí eu acho que os Rams, depois daquela grande vitória contra os Seahawks, acho que o time voltou à realidade que a gente esperava de um elenco de Master League com o Ximenes e o Castolo na defesa, e infelizmente não vai ter como playoff não, hein? Agora também não me entendam mal. O Josh Allen é um perdedor nessa semana. Calma, a culpa não acho que foi dele. Mas a situação faz dele um perdedor. Por quê? A interceptação, assim, a história vai ser mais um jogo do Josh Allen com interceptação. Mas a verdade é que a interceptação não influenciou no resultado. Que Cincinnati não marcou pontos depois da interceptação. O que matou o jogo foi o fumble quando o jogo estava 20-10, 21-10, acho que é isso. Tá, no segundo tempo. Aquilo meio que matou o jogo. E aí não é culpa dele. Stephon Diggs também não é culpa dele. Só que você tem o James Cook, que não é um bom running back correndo com a bola. O jogo terrestre não existe. Não vejo hoje uma alternativa para segundo recebedor do time, para além do Stephon Diggs. Talvez o Dalton Kincaid apareça dessa forma e é um tight end. O volume de alvos dele está subindo. E vocês sabem que eu gosto bastante do Kincaid desde a época do draft. O jogo terrestre é um problema para defender também, né? Sem o Matt Milano, mas sem o Daquan também ali no meio. É uma ausência sentida. O time se mexeu, o time trouxe aí o Russell Douglas e tal, mas hoje o Buffalo Bills é um time esquisito. É assim que eu defino o Buffalo Bills. É um time esquisito. Tá? E o Josh Allen é o líder do time, é o pôster do time. É tipo a Katniss nos Jogos Vorazes, que é a líder da revolta lá, é o Josh Allen. Ele é o Buffalo Bills. Então ele acaba saindo como um perdedor dessa história toda. Porque mesmo sem ser culpa dele, vão colocar a culpa nele, vão falar que ele não é quarterback de elite, vão falar que interceptação mais, um jogo de interceptação, sendo que no contexto a interceptação não mudou nada. Então acaba saindo como um perdedor. 6 de 20 para 3 jardas por carregada o Cook. O Bryce Young sai como perdedor aqui também, porque foram 2 pick sixes e as 2 interceptações do Bryce Young, adicionalmente, estou falando dos perdedores, mas eu vou juntar os dois. O Kenny Moore, foi o cara que interceptou, sai como um vencedor, obviamente, aqui, tá? Então o Bryce Young sai como um grande perdedor nessa semana 9. Até pelo contraste, você tem o CJ Stroud passando para 470 jardas, 4 touchdowns, e o Bryce Young com 2 pick six. E o Bryce Young com extrema dificuldade de jogar pressionado. Então é uma pena, é uma pena. Eu tinha, como vocês sabem, o Bryce Young mais alto como prospecto. O CJ Stroud era o meu segundo quarterback. Assim, tinha meus problemas em relação ao CJ Stroud no pocket, muitas vezes e tal. Até mencionei na transmissão do draft que se aparecesse o CJ Stroud, CJ Stronda, dane-se. Se aparecesse o CJ Stronda do jogo contra a Georgia, aí os Texans estariam muito contentes. Agora, o consenso era que o Bryce Young era o melhor prospecto na posição de quarterback. Acredito até que se Houston tivesse a primeira escolha, teria ido com o Bryce Young. E o CJ Stroud que está aparecendo é o daquele jogo contra a Georgia. É um cara com postura no pocket, é um cara antecipando passes. E o Bryce Young que está aparecendo não é o Bryce Young de Alabama. É um Bryce Young com medo no pocket. Talvez pela fisicalidade maior do jogo da NFL, talvez pela complexidade maior das defesas. Não está aparecendo o mestre Yoda, pelo contrário. Não está conseguindo sentir pressão, não estende jogadas de direito, não toma boas decisões. Então sai como um perdedoraço aqui. O nosso nono perdedor, que pontuou no troféu Black Bortles, hein? Zach Wilson, 3 fumbles. E a defesa dos Jets fez até sua parte, né? Porque o ataque, não passou de 200 jardas os Chargers. Mas, campo curto e tudo mais, aí fica difícil. Então o Zach Wilson, que agora tem campanha 4-4 os Jets com ele, acaba sendo como perdedor. E a cada vez que mostram o Aaron Rodgers que tá tomando aí o seu chazinho e passando a arnica na perna para voltar em breve, recuando, passando a bola, aquecendo, o torcedor dos Jets sente aí um pouco de esperança de ter ainda o Aaron Rodgers, por aquilo que parecia nessa temporada. Zach Wilson sai como um grande perdedor nessa semana. E por fim, o último perdedor é o jogo
do San Francisco 49ers ou do Philadelphia Eagles, potencialmente, contra o sétimo da NFC. Esse jogo de playoff tende a ser assim, uma coisa totalmente desequilibrada. Que nem uns anos atrás a gente teve na NBA Milwaukee Bucks e Detroit Pistons, vai ser essa pegada. A sétima vaga da NFC é um Deus nos acuda nesse momento, ninguém sabe quem vai ser a sétima vaga, e seja quem for, vai ser um grande bate-volta. Ontem no Semana NFL eu disse, eu já fui uma sétima vaga da NFC. Quando eu tinha meus 14 anos, eu era um ano mais novo do que o resto da minha sala, porque no pré, agora eu não lembro qual pré, eu aprendi a ler e a escrever mais cedo que as outras crianças, então me passaram uma série pra frente. Eu sou de outubro, era pra eu estar com a galera de 92, né, final de 91, 92. Eu passei uma série pra frente por causa disso, que eu tava avançadinho ali na escolinha. E aí, eu sofria muito na adolescência, porque eu era nerdola e eu era bem mais novo que o resto. Então, a sétima vaga da NFC vai ser Anthony Curti, de 14 anos. Um beijo pra você, Anthony Curti, de 14 anos, nerdola maravilhoso, numa festa de 15 anos. Você vai pra festa, você vai lá beber sua coquinha, mas você vai ficar encostado na parede vendo todo mundo beijar na boca e você não vai beijar na boca, né? Você só vai na festa, mas não vai ter beijo na boca. Então, eu compadeço com a sétima vaga da NFC. E vai ser exatamente isso. Vai chegar, vai jogar ou contra a Filadélfia ou contra a Dallas, mas acho que Filadélfia, ou contra São Francisco, contra o segundo cabeça de chave da NFC fora de casa. Aí vocês imaginam um Atlanta, New Orleans, Minnesota, seu Kirk Cousins, Washington, contra Filadélfia ou São Francisco. Vai ser zebra por 10 pontos, né? Então, enfim, é isso. Gente, fizemos todos os que podíamos. Avisos da paróquia. Antes de mais nada, se inscreva nesse canal maravilhoso. E para os membros tem muito conteúdo vindo pela frente, tá? Tem um vídeo sobre beisebol. Para onde vai Shohei Ohtani? Listei 3 times possíveis para a maior estrela do beisebol. A gente vai falar sobre isso no Liga. Ontem acabou não dando tempo, né? Que a gente teve aquela belíssima entrevista bem legal com o André Rienzo, medalhista de prata no PAN de Santiago. Para onde vai Shohei Ohtani? Troféu Blake Bortles no ar hoje, com um novo líder no Troféu Blake Bortles. Sim, senhor. Então, assine o Like Plus aí, seja membro para esse conteúdo, e também meus palpites para a segunda metade de temporada, para campeão de divisão e para as 3 vagas de Wild Card. Vou ter que palpitar na sétima vaga da NFC, vai ser difícil, mas eu vou conseguir, tá bom? Beijo carinhoso, até a próxima. Lembrando, tem Exagerou Fato em breve da primeira metade de temporada, tem prateleiras de quarterbacks também na quinta-feira, hein? Então marque aí no seu calendário. Tem também a prévia da semana, um monte de coisa gostosa nesta semana 10. Tem um monte de jogo ruim nessa semana 10 também, mas enfim, faz parte. Tchau, gente. Fizemos o que podíamos. Até a próxima. Bye.